Não é que o Lando Norris venceu o GP da Holanda de 2026? Sim, aquele cara que todo mundo falava que era o pior campeão do mundo, que não conseguiria defender o título à altura de um campeão mundial de Fórmula 1. E bom, ele conseguiu vencer mais uma corrida que ele marcou a pole position no dia anterior. Pole no sábado, vitória no domingo, mais uma vez, bem como aconteceu na Hungria. E agora a gente vai ter que começar a falar um pouquinho, só um pouquinho do Lando na briga pelo título de vice-campeão da temporada 2026. Claro, ele ainda está longe de Hamilton e Russell, que estão empatados, mas existe sim uma chance, e se a McLaren continuar evoluindo esse carro pouco a pouco, existe sim a probabilidade da McLaren chegar nas Mercedes. Mas bem, aconteceu muita coisa no GP da Holanda, por incrível que pareça. Teve rodada do Verstappen, teve Audi pontuando, Fernando Alonso pontuando, Lawson pontuando, Gasly pontuando depois de sofrer com as Racing Bulls, teve briga na Ferrari, ordem de equipe na Mercedes, muita coisa, e é isso que eu vou comentar com vocês nesse vídeo. Bem-vindos a mais um. Eu sou o Fernando, aqui do canal F, falo de Fórmula 1 com vocês, e para esse vídeo não ter corte, vamos ao mini resumo de tudo que aconteceu de acordo com o que a própria Fórmula 1 registrou. Antes da largada, a pista estava um pouco molhada, tá? Isso vai ser determinante para o que vem a seguir. Caiu um pouco de água, alguns pilotos tinham que escolher entre pneu de pista seca ou de pista molhada, né, por motivos óbvios. Isso antes de liberar os carros para fazer a volta de formação. E justamente na primeira volta, quando as posições da frente até tentaram se manter iguais às iniciais, bom, um pouquinho mais atrás, o Verstappen ele acabou pisando na linha branca, na parte de dentro daquela curva, da última curva antes da reta, rodou sozinho, acabou acertando o muro e dessa forma caiu para fora do GP da Holanda. Uma pena, porque era a última corrida dele em casa. Enfim, o GP da Holanda não vai mais voltar e o Verstappen, por sua vez, não pôde completar a última corrida. Felizmente o carro laranja ganhou, né? Mas não foi o carro do Verstappen. Quem rodou também foi o Bortoleto, também por causa da pista molhada. Quase que o Hülkenberg acertou o Gabriel, mas graças a Deus nada disso aconteceu. A gente está falando aqui de uma corrida boa, a gente pode rir da corrida. Infelizmente nada de ruim ocorreu com esses dois pilotos. Bom, bandeira vermelha, isso fez com que as equipes trocassem de pneus lá nos boxes. Se não me engano, até a Alpine trocou de bico de carro, para vocês terem ideia. E quando voltaram, aconteceu o seguinte. Vamos dizer que o Russell ele acabou perdendo posições. O Antonelli tomou a ponta. Depois veio o Lando Norris na segunda posição. Russell em terceiro. E atrás deles, Piastri, Leclerc, Hamilton, Lawson. E aí a galera da Alpine e a galera da Racing Bulls. Bom, aqui o Russell já tinha perdido posição. Durante esse período ali, entre a batida do Verstappen e a relargada, já perdeu posições. E esse duelo entre Antonelli e Norris seria justamente o determinante para a corrida a partir daí. Só que assim, enquanto os ponteiros disputavam posições, lá atrás a coisa começava a se embaralhar. Entre pit stop aqui e ali, as equipes tentando fazer estratégia. A McLaren, por exemplo, só venceu essa corrida porque ela ficou um pouquinho mais de tempo na pista do que a Mercedes durante uma das janelas de pit stop. Então, quando a McLaren voltou, o pneu do Antonelli já estava um pouco mais desgastado. Eles conseguiram alcançar o italiano e ultrapassar no final da prova. Mas bem, muita coisa aconteceu no miolo da pista, muito pit stop ruim. O Gasly sofrendo aqui com uma Racing Bulls toda hora. E assim as coisas foram desenrolando. Pit stop aqui, gente alcançando. Pit stop, gente alcançando. Então, foram assim, muitos pneus utilizados. Foi uma corrida bem movimentada também. E os pit stops parecia, o Kevin até falou na live que a gente fez, parece até uma corrida que lembrava a época do reabastecimento. Porque tinha muita estratégia rolando, a gente não conseguia entender muito bem. A Audi, por exemplo, teve que fazer uma estratégia completamente diferente para a do Gabriel Bortoleto, por causa do que aconteceu no começo da prova, para vocês perceberem aonde a gente está. Pois bem, na volta 53, mais ou menos ali, tivemos o momento principal da corrida. O Hamilton, que já tinha brigado com a Ferrari, porque ele tinha perdido muito tempo atrás do Leclerc, sim, durante a corrida, a Ferrari escutou um rádio do Hamilton dizendo o seguinte: eu estou mais rápido que o Leclerc, eu tenho que ultrapassá-lo. A Ferrari mandou o Leclerc entrar para o box, nessa salada de estratégia, e o Leclerc não foi. O Leclerc ficou mais uma volta na frente do Hamilton, depois ele entrou quando ele quis, atrapalhou o Hamilton, ele perdeu tempo, é verdade,
E para sorte do Hamilton ainda veio o Virtual Safety Car logo depois. Mas naquele momento ele tinha perdido muito tempo. E atrás dele tinha Antonelli, que já estava com o pneu duro um pouquinho mais desgastado, não em relação ao Hamilton, mas em relação ao Norris. E o Norris, que aqui eu vou confirmar com a imagem, ele estava com não sei qual pneu. Não dá para ver nessa foto aqui. Eu vou ver na próxima. Isso. Ele também estava com pneu duro. E aí, o Hamilton na frente atrapalhando o Antonelli e o Norris pegando os dois desprevenidos. Então o Norris chegou, ultrapassou o italiano e depois ultrapassou o carro italiano do piloto inglês. Bom, o Norris já começou a disparar naquele momento e o Hamilton, quando ele foi ultrapassado pelo Antonelli, Virtual Safety Car, e assim ele até gritou no rádio falando assim: vem cá, vocês vão me usar como cobaia aqui? Eu quero parar, porque vocês não me chamaram para parar. Chamaram o Hamilton, ele trocou de pneu, voltou e, bom, ele voltou à caça do Kimi Antonelli, ou melhor, voltou à caça do George Russell, porque o Kimi Antonelli também parou. Pararam os dois italianos, o carro e o piloto, enquanto o Russell ficou lá na frente. E aí, vamos ter que ter uma conversa sobre o George Russell. Porque ele falava no passado que se ele tivesse um carro dominante, ele ia passar por cima de todo mundo. Ele não ia acatar a ordem de equipe, que ele ia botar na mesa e mandar medir. Na corrida, ele herdou a segunda posição por causa desses dois que pararam. E ele falou para a equipe: ó, bora se comportar como equipe, o Antonelli já não tá mais na briga. Basicamente, me deixa aqui, não deixa o Antonelli me passar não. Isso o Antonelli com o pneu macio. Bom, o Antonelli veio com o carro a milhão e o senhor George Russell abriu o caminho. Não fez nenhuma menção de resistência porque ele queria segurar o Hamilton atrás. O Russell virou segundo piloto nessa segunda metade da temporada. Tá? Enfim. Corrida continua, o Antonelli não consegue alcançar o Lando Norris e quando o Hamilton foi ultrapassar o Russell, Virtual Safety Car por detritos na pista. Quem causou os detritos na pista? Carlos Sainz. Por incrivelmente bater no companheiro de equipe. Fica aqui a minha cara de reprovação. Bom, Virtual Safety Car, o Hamilton não conseguiu ultrapassar e quando liberaram a corrida faltavam 2 voltas, não deu tempo. E de baixo para cima. Max Verstappen, Oliver Berman, Stroll, Ocon e Bottas, alguns aqui causaram Virtual Safety Car, não terminaram a corrida. A Cadillac, né? Um carro da Cadillac não pode acabar a corrida. Depois, Carlos Sainz bateu no álbum, terminou atrás de uma Cadillac que tomou 10 segundos de punição por isso. Pérez, Colapinto, Bortoleto em 13º, dado que aconteceu no começo, não foi um resultado ruim. 12º para Lindblad, 11º para Yuki Tsunoda e agora os que pontuaram: Gasly, Alonso, Hülkenberg, Lawson, Piastri, Leclerc, Hamilton, Russell, Antonelli e Lando Norris. E agora, para finalizar com vocês, é o seguinte. Eu vi muita gente dizendo que o Lando era o pior campeão do mundo a defender um título. Bom, segunda vitória dele em 2 corridas, marcando novamente pole position no dia anterior. Lando hoje, ele tem 159 pontos no campeonato de pilotos. Se ele não tivesse tido aqueles problemas, se a McLaren não tivesse tido problemas de confiabilidade no começo do campeonato, se não me engano ele não participou de 2 corridas, teve problemas em 2 corridas, foi Mônaco e China, se não me engano, ele poderia estar mais alto. Não tão alto, ele poderia estar mais próximo dos 183 pontos que os vice-líderes têm hoje. Mas ele poderia estar nessa briga pelo vice já, agora. Ele precisa de pelo menos mais 2 vitórias para chegar nesses caras e 3 ou 4 vitórias para chegar no Antonelli. Na verdade, bem mais que isso. Ele tem uma distância de mais ou menos uns 90, 80 pontos. Mas existe um mundo, tá? Não estranhem se o tal pior campeão do mundo, pior campeão da história, chegue, por exemplo, no Antonelli no final do campeonato. Agora ele tem uma briga menor do que o Verstappen teve no ano passado. Não vou comparar, o Verstappen é outro nível de piloto, o que aconteceu no passado foi histórico, não conseguiu, mas foi uma das maiores perseguições de todos os tempos. Dito isso, falando de probabilidade, o Lando hoje tem essa chance de fazer isso acontecer. Existe sim um mundo em que o Lando pode, se a McLaren quiser evoluir esse carro, se a Mercedes deixar a McLaren fazer isso, né, se a Mercedes ficar parada, existe sim um mundo do Lando ganhar o GP de Singapura, ganhar em outras pistas travadas, ganhar, por exemplo, nos Estados Unidos, ganhar talvez na Malásia, vai que... Não que a Malásia seja travada, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas existe sim um mundo do Lando poder chegar nos vices, e se chegar nos vices, a chance dele chegar no Kimi Antonelli também aumenta. Não tô falando que vai, não tô garantindo, mas hoje existe um mundo.
E bom, falando dos outros casos, o senhor Leclerc tem que começar a decidir se ele gosta mesmo da Ferrari, e se ele gosta da Ferrari, ele tinha que deixar o Hamilton passar o quanto antes, tá? Muito tempo que o Hamilton perdeu atrás do Leclerc poderia ter sido usado para ter ultrapassado o Russell logo depois, durante aquele período antes do Virtual Safety Car por causa dos detritos. Então, esse papo que o Leclerc ele vai aceitar ser segundo piloto não existe, mas também o papo que ele coloca a Ferrari acima de tudo tá passando a não existir mais. Um outro ponto, o Sr. George Russell, que decepção, virou segundo piloto mesmo, tá? Não que a gente já não imaginava nessa segunda metade, né? Segunda metade você já chega com outro planejamento, mas a gente esperava algo diferente durante toda a temporada. E o Sr. Carlos Sainz, 30 milhões de salário anuais, né, se não me engano, para fazer isso aí. Bater no companheiro de equipe e dar prejuízo pro time. Não que o time já estivesse pontuando, né? Mas não precisava bater no alvo. Quero saber suas opiniões? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. E antes de ir embora, assista um desses 2 vídeos que está aparecendo aqui na tela, que eu garanto que você vai gostar. Em um segundo eu te vejo lá, então até mais. Fica comigo.